Alô, cheguei! Olha, hoje a gente está começando a gravar o nosso primeiro programa. É um piloto, é um teste que a gente vai realizar do Alemão Ilimitado. Eu tenho aqui a minha grande amiga, Elisete Barroso, que já está rindo. Eu nem sei por que ela está rindo, mas eu acho que ela está gostando. Não vou aguentar isso não, cara. Me fala aí, Elisete, tudo bem com você? Tudo bem? Pô, Alemão Ilimitado, agora é pra valer. Vambora? Vambora. Legal. Antes da gente começar, eu quero falar dos nossos parceiros, a galera que está com a gente, que nos apoia aí nesse projeto. É um projeto novo, que eu tenho certeza que a gente vai bater papo, se divertir, trocar um monte de ideia aqui, que é o mais importante aí de tudo. Então, eu quero agradecer aqui a 01net, provedor de internet. Você que mora nos bairros de Moquetá, no bairro do centro de Nova Iguaçu, Posse, Jardim Iguaçu, Santa Eugênia, não deixe de aproveitar as oportunidades que a 01net pode oferecer para você. Uma internet de qualidade que consegue te dar velocidade até mesmo nos dias chuvosos. Os planos são maravilhosos. O preço, então, não tem nem o que dizer. Procura lá 01net, @01net no Instagram ou entre em contato com os telefones da 01net para conseguir encontrar a melhor internet para você. Beleza? Não fica de fora, hein? Elisete, vamos lá? Vambora. Manda aí. Beleza. Eu queria começar com você conversando, a gente já se conhece há algum tempo, né? Mas antes da gente começar, o mais importante, que todo convidado que vem no Alemão Ilimitado merece. Felipe, cadê a nossa salva de palmas aí? Que é brincadeira. É sensacional. Quem tem Felipe tem tudo, né? Quem tem Felipe tem tudo, tá bom. Me fala, Elisete, você nasceu em Mesquita mesmo ou em outro bairro aí, outra cidade? Nascido e criado na cidade de Mesquita. Aqui não é Carioca da Gema, né? Aqui que é mesquitense mesmo, raiz. Quem nasce em Mesquita é o quê? Quem nasce em Nova Iguaçu, o pessoal falava que era papagoiaba. Não era? Meu avô falava isso, cara. Eu vou falar assim, ó, quem nasce em Nova Iguaçu é papagoiaba, não é nada de carioca. Quem nasce em Mesquita é Mesquita. Mesquitense é raiz, hein? De que bairro? Santa Terezinha, mas às vezes o CEP vem, algumas cartas vêm dizendo centro, outras Santa Terezinha, mas é ali, no centro. É. Você gosta ainda de Mesquita? Eu sei que você gosta porque tudo seu é voltado para Mesquita. E isso vai ficar óbvio dentro do que você faz. Mas como é que foi a tua criação, assim? Como é que teus pais te criaram? Como é que foi essa relação? Apesar de ser nascido e criado em Mesquita, e tenho boas lembranças de Mesquita, a gente sempre... Tudo foi muito fora, porque minha mãe sempre trabalhou muito fora, né? Casa de família. Então, a minha infância, que eu lembro muito, era eu indo com minha mãe para casa de família. Sempre, a vida inteira, até adolescente. Mas, assim, ia só você? Ou ia você e seus irmãos? A minha irmã caçula veio bem depois, mas meus irmãos, eu tenho um irmão e uma irmã, são mais velhos, eles ficavam e eu ia com minha mãe. Para Ipanema, para Leblon, para Flamengo, todo dia. Sabe o que é todo dia? Já voltava na hora de ir para a escola. Então tu já tinha essa experiência de malandragem de rua já desde nova, né? Já tinha, porque já pegava Japeri. Eu falo, pessoal, Japeri não é igual hoje, não. Japeri com ar-condicionado é ruim. Sei nem o que era isso. Então tu era o Japeri raiz, né? Japeri raiz, que saía. Não tinha isso, não, de sai Japeri, sai um de Comendador Soares, para não vir tão cheio, sai um de Nova Iguaçu, sai um de. Não, era o saído lá de Japeri e vinha catando todo mundo. Quantos anos você tinha? Cara, eu lembro de descer já com a minha mãe com 10 anos, cara. Por isso que até hoje eu não gosto de andar de trem. Traumatizou? Ai, Deus me livre. Aí falam, melhorou. Não, pra mim não melhorou nada. Eu vou de ônibus, porque eu andei muito de trem. Não, mas o ônibus também hoje já tá mais... Hoje tá ruim, né? Não, tá ruim, você acha? Eu acho que tá mais ruim. fresco do que antigamente. Antigamente era um calor... É verdade. Hoje, eu acho que também por ter muitos transporte alternativo, por exemplo, eu lembro que a gente ia pro Rio... Em Mesquita tinha um ônibus que ia pro Rio. Só uma linha, né? Só uma linha. Desculpa, legal. Só uma linha, então aquilo ia lotado, as pessoas brigavam para entrar naquele ônibus. Hoje, como tem muito, eu fico vendo, passa por mim esse mesmo ônibus, essa mesma linha, só que na verdade foi comprado por outra empresa, ele passa vazio, porque hoje tem... Primeiro que o trem tem
tem essas opções, saem de vários lugares, tem horário, tem pelo trânsito, tem muito transporte alternativo, tem inclusive van hoje legalizada e deu um esvaziamento nos ônibus. E a tua infância, assim, você acredita que te fortaleceu de alguma forma para você se tornar a mulher que você é hoje? Como é que você encara aquilo que você viveu? Tem muita gente que não gosta da infância e tal, por ter sido um pouco mais sofrida. Como é que foi você, no teu caso? Cara, a infância, eu estava até falando há pouco, a gente teve muita escassez, natural, acho que era uma realidade da época, né? Muita escassez, não tinha muito... Mas a minha mãe minha mãe era muito dura, então muita coisa a gente não teve acesso, mas muito do que eu vivi lá atrás foi o que me forjou para hoje. Por isso que não é tudo. Eu estava até vendo um meme no outro dia, comecei a rir, que era uma pessoa, era o gatinho vendo uma gatinha chorando e falou assim: pô, eu não fui criado com abraço. Então, aliás, a gente só abraçava no ano novo. Então, vai chorar aí até. Por isso que não é tudo que vai me derrubar, não é tudo que vai me fazer parar, não é tudo que vai me. Porque a gente já tomava tanta pancada lá atrás que você vai aprendendo Você não tinha muita escolha. Não tinha muita escolha. Você tinha que ser forte. Tinha que ser forte, não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. É verdade. Eu lembro também que antigamente era bem pior, né? E assim, bem pior que eu digo nesse sentido de não ter tanta facilidade igual tem hoje, né? Tantas facilitações assim. Mas aí depois veio a tua irmã mais nova, né? Como é que era essa tua relação com os teus irmãos mais velhos e com tua irmã mais... Você era meio queridinha? Porque era você que ia. Não rolava muito ciúme, não? Tipo assim, teu irmão falava, pô, só ela que vai? Tipo... Nada. Não, até mesmo que ninguém queria ir. Eu ia porque eu era muito, cara, eu ia porque eu era muito bagunceiro. Então, minha mãe, ela eu levo, porque toda vez que ficava em casa era problema que arrumava. Então... por isso que eu ia. A gente não tinha muito, a gente foi criado muito junto, né? Tanto que a gente é muito não brigamos, minha mãe não deixava, era aquela coisa de brigou, não podia ficar sem se falar. Então a gente tem já essa cultura ali tranquila e é engraçado, cada um tem sua vida totalmente independente. Ó, a gente somos 4 irmãos, ninguém casou. É mesmo? Ninguém. Que isso? A galera se assusta quando eu falo isso. Eu tenho um irmão de... Que recorde, meu irmão. Eu tenho um irmão de 61 anos, fez 61 anos. Mas ele não casou assim nunca? Nunca! Nunca morou com ninguém, nada? Nunca! Aí uma vez eu vim com o taxista me trazendo da empresa que eu trabalhava lá embaixo, e ele, então, minha senhora, aí a senhora sabe, né, seu marido? Eu falei, não sou casada. A senhora é separada? Eu falei, não. Não, divorciou, não, mas morou junto. Que fofoqueiro também quero saber da tua vida. O homem quase bateu com o carro porque o homem achou aquilo... Bicho fofoqueiro. Exatamente. E aí eu ainda fui falar com ele que tinha os irmãos... Não casou. Meu irmão, 61, aí tem minha irmã de 60, também não casou. A minha irmã caçula, ela tem 2 filhos, mas ela não casou. Nem chegou a morar junto. Mas os seus irmãos têm filhos ou não? Só ela. Caramba, então... E são os mimadinhos, né? Os mimados, porque imagina o seguinte, 40, que ela teve filho com 41 anos. Quer dizer, já não ia nem tendo filho não ia também. Ter filho. Quando tem, veio gêmeos. Por que tu acha que isso aconteceu? Cara, sabe que curiosidade. Não, muita gente tem essa curiosidade. Sabe que eu nunca parei pra pensar... Por quê? Sei lá, não sei. E outra coisa, é a única família que os filhos não são... filhos não são casados, porque por exemplo, os irmãos da minha mãe, a minha tia não tem filhos, mas o irmão, 4 filhos, todos casaram. A outra irmã da minha mãe, 1 filho, casou. Pela parte do meu pai, todos casaram, só pela parte da minha mãe que ninguém casou. Caramba, aí. Nem morou junto, nem teve nada. E nunca rolou aquela pressão assim? E aí, não vai, tipo, nem com filho, nem com que é homem, né? Sim, né? Não. Mas assim, e aí, não vai casar, não? Pô, não. A gente tinha pressão de fora até um certo tempo. Mas dos pais, não. Aliás, meu pai, por ele, a gente morava em casa com a família pro resto da vida. Então, os 4 moravam ainda com os pais? Os 4 moravam com os pais. Ninguém saiu. Cara, todo mundo embaixo da asa. Todo mundo. E depois que meus pais morreram, e meu pai foi só aumentando a casa depois. Minha casa é grande. E aí, a gente dividiu a casa em 4. Ué? Todo mundo mora, então, na mesma casa? Todo mundo mora na mesma casa. Até hoje? Até hoje. Caraca, eu tenho 57 anos no mesmo lugar. Que coisa interessante. Só que dividiu. Por exemplo, minha irmã mora em cima, porque ficou uma casa grande. Meu pai fez o terraço em cima. Minha irmã mora em cima, numa casa grande, tá? Dela, ela fez em cima
cozinha, quarto, banheiro, banho de sala, mais o terraço. Eu moro embaixo. 2 banheiros, 2 quartos. Sozinha? Eu e o meu irmão. Quer dizer, é um trabalho do caramba. Eu tenho que aturar meu irmão. Ninguém queria levar, eu tive que ficar. Meu irmão ficou comigo e minha caçula mora nos fundos com 2 sobrinhos, com uma casa grande também. E os teus sobrinhos que idade? 12 anos. Ah, são novos, hein? São novos. São gêmeos? Gêmeos. Meu irmão... Tô falando 41 anos, são gêmeos. Não, fantástico, isso aí. Foi. Como é que você acha que foi teu desenvolvimento assim na tua adolescência? Você se formou, estudou em que área? A minha formação é tardia, tá? Eu fui me formar graduação aos 48 anos. É mesmo? Aos 48 anos. Não, mas a graduação, nível superior. Nível superior. Mas e na escola? Não, aí fui normal até... Eu acho que eu formei com 17. Mas como é que você conciliava o estudo tendo que ir para as casas? Ia de manhã, voltava e ia pra escola. Ia de manhã, voltava quebrada, tem noção? Ia pra escola. Aí chegava à noite... Quando chegava à noite, tinha as roupas que minha mãe lavava daqui na Baixada, que a gente tinha que levar junto. Assim, entregar? Entregar. Que Caraca. ela pegava, vamos supor, ela ia na tua casa, pegava a roupa na segunda e devolvia na quarta. Entendi. Ou pegava na segunda e devolvia na quinta. Então, a gente ia na cidade. Na cidade, não. Na cidade, a gente pegava na segunda e voltava na outra semana. Aqui... Na Baixada, pegava na segunda, devolvia na quinta. Mas teu pai era vivo essa época? Meu pai vivo, meu pai era pedreiro, meu pai trabalhava pedreiro e ela... A forma de complementar a renda da família era isso, lavando roupa para fora. Lavou muitos anos roupa para fora, nossa. Seus irmãos são formados também, só você? Meu irmão... Não, todos formados. Minha irmã, a caçula, professora de educação física, ela é até gerente da Smart. A minha irmã foi a primeira a se formar graduando, ela fez Direito. Ela fez na Gama Filho, extinta Gama Filho, ela se formou em 83. Caramba! Em 83. Ela foi a primeira. Para ter uma ideia, foi a primeira da família. Meu pai, ele saía pelas ruas distribuindo os convites que parecia que era o casamento. Que orgulho, né? Era mesmo. Ele ficou, para ele, aquilo ali foi não. Teve festa em casa, tudo. Porque o pai é pedreiro. Naquela época... A mãe doméstica. E direito, que era... Hoje, não sei... Mas na época, formar em direito, era algo muito surreal. Assim. Mas assim, eu acredito que ele não ficou assim nem por ser direito. Ficou porque era o filho se formando, era uma graduação. Talvez ele não tivesse nem a dimensão. Mas por se formar na faculdade, aquilo foi algo... Teu pai e tua mãe chegaram a ter estudo assim? Conseguir estudar? Não. Minha mãe semi-analfabeta. Meu pai também. Pouca escolaridade. Eles vieram de uma realidade muito difícil. Meu pai foi vendido pelo pai. Tem todo um histórico aí. Aí veio fugindo para o Rio de Janeiro. Ele morava onde? Eles eram da região dos Lagos. De Campos. Na verdade, meu pai é de Campos. Minha mãe é aqui mesmo, daqui da cidade. Mas minha mãe tem um histórico muito brabo, porque a minha avó... o vizinho de frente, a gente não fala muito dessa história. Né? Não, se não quiser falar, tudo bem também. Eu não ligo, a minha família que eu não gosto muito, eu não esquento, mas o vizinho de frente, ele tinha uma implicância com a minha avó e naquela época tinha muito essa coisa de internar no hospício. Não é como hoje. Vai tentar internar alguém hoje no hospício, não consegue. Mas na época não, qualquer coisa internava. E aí pegaram uma implicância que esse vizinho da frente tinha, que é até um falecido hoje. Ele fez uma denúncia, pegaram minha avó, levaram internada e ela ficou internada no hospício muito tempo, tomando choque, que era assim antigamente. E eles eram novos, 10 anos, 12, né? Que maldade. E aí, eles foram para a família, então cada uma foi distribuída numa casa de família, tanto que minha mãe só saiu dessa casa de família para casar. A gente até conheceu Dona Arlete, foi uma mulher que ajudou muito minha mãe. Cada um foi para lá. E meu tio foi para a antiga Funabem. Eles colocaram na antiga Funabem. Mas, graças a Deus, na antiga Funabem, ele estudou, ele conhece, alguém lá ajudou, ele estudou, e ele se tornou ele foi aposentado depois da Polícia Civil. Que maneiro. Estudou, né? Mas elas não estudaram. Ele não, ele virou contador depois. As mulheres não. As mulheres não. Então foi complicado. E aí você, depois que se formou, você começou a trabalhar em que área? Eu sempre trabalhei CLT. Desde os meus 18 anos. Sempre trabalhei CLT. Mas você se comunica muito bem. Da onde que surgiu assim, esse... Porque se você trabalhava em CLT, você fazia o quê? Trabalhava com o quê? Nunca pensei isso aqui, eu nunca pensei, não. Eu trabalhava... Sempre fui na área de administrativo. Trabalhei em muitos hospitais, muitos anos.
muitos hospitais, esse médico que vem amanhã aqui, eu trabalhei só com ele, eu trabalhei 10 anos como secretária dele, e aí passei por Fernando Figueiras, passei com ele por Fernando Magalhães, Promato, só Promato fiquei muitos anos. Tinha um lugar no Jardim Botânico, na Praia do Pinto, tinha trabalhei com ele lá há muitos anos, aprendi muito, foi meu primeiro emprego com ele. Aprendi muita coisa com ele, ele me ensinou muito. E dali fui para a Clínica São Vicente da Gávea, trabalhei na Clínica Radiológica, sempre nessa área de saúde. Sempre na área de saúde, mas sempre fui muito comunicativa. Tanto que eu conhecia as pessoas, dali, Lisete, saúde da coisa. Lisete, tô sabendo que tu saiu de tal lugar, né? Quer vir para São Vicente da Gávea? Me indicava, fui para São Vicente da Gávea. Mas nunca, isso aqui foi surgir há 5 anos atrás. É mesmo? Há 5 anos atrás. Tá, mas aí você começou a trabalhar como CLT nos hospitais, atendendo os médicos, ajudando os médicos Sim. ali, auxiliando e tal. Beleza. Da onde que surgiu a sua ideia? Por que você resolveu se formar na faculdade? Na verdade, por fim, foi passando o tempo. Aliás, eu tenho uma grande história, tá? Eu fiz diversas faculdades, não terminava nenhuma. Eu fiz mais 8. Turismo... O que te dava assim, que você não queria? Eu começava, não encerrava. Aí eu falei, vou fazer um politécnico, fiz eventos. Quando estava para terminar, a turma toda se formou, não terminava. Quando eu fui trabalhar numa empresa lá em Ipanema, o diretor falou, Lisete, tem que fazer uma faculdade, cara. Era uma empresa grande, eu era secretário da presidência, já estava lá uns 7 anos, falou, tem que fazer uma faculdade, pô. A empresa vai pagar a faculdade para você. Fui para Veiga de Almeida e aí eu fui procurar uma outra faculdade, um outro curso. E aí ele falou, vai fazer o quê? Aí eu lembro até o que eu falei que ia fazer. Ele, não, vai fazer administração. Pô, vai fazer administração. Me inscrevi no curso de administração, comecei tudo muito bem. E às 7 horas da manhã eu chegava lá, tinha que sair de casa às 4h30 da manhã, chegava às 7 horas da manhã, do lado mesmo. A Nossa Senhora da Paz, eu fui para Cândido, tem uma Cândido ali na Joana Angélica. Sei. Fui para ali, faltava mais do que ir. Os professores disseram, Lisete, cadê você? Eu fiz amizade. Eu não aguentava, eu acordava muito cedo, depois eu tinha que ir para a empresa. Só que não tinha nada a ver comigo aquele curso. De administração? Não tinha nada a ver comigo. Como é que eu ia sair daquilo? Porque eu falei que não tem nada a ver. E o diretor, e aí, tá indo? Eu falei... Por isso que você faltava? Porque você achava que não tinha nada a ver? Eu não tinha nada, achava um saco aquilo. E o professor achava que eu era de bom. Quando eu não ia, ligava o coordenador, meu filho. Lisete, e eu, por exemplo, as matérias mais de humanas, eu ia muito bem. Só tirava notão, não precisava nem ir. Eles começaram a me chamar para dizer, vai ter uma coisa, eu quero que você esteja. Aí, por fim, eu já não ia. Lisete, tô sentindo, o que houve que não está vindo? Aí um professor falou, Lisete, você não está vindo? Eu falei, professor, eu acordo 4h30 da manhã para estar aqui 7. Porque o pessoal era tudo dali. Ele falou, faz o seguinte, tu consegue acompanhar, então não precisa, vem quando der. Pô, quando ele for vem quando der, aí que eu não apareci mais. Abriu aquela oportunidade. Aí não apareci mais. Até que eu cheguei pro diretor da empresa e falei, cara, não é a minha. Não é a minha. Aí parei mais uma faculdade. Fui trabalhar. Só que todo lugar que eu entrava, eu despontava, eu rapidamente ascendia. Eu fui para um cargo a nível do Estado, quando eu fui para governamental, e eu fiquei muito amiga de uma pessoa muito grande do Estado. E em uma reunião, e eu já estava num cargo alto, nomeado, e aí numa reunião a pessoa falou assim, a gente precisa ver os cargos, a gente precisa passar um pente fino, muita gente não formada, não graduada, só que eu também não era graduada, ela achava que eu era. Ela estava falando com você, né? Ela falou, não, era uma reunião. E eu estava sentado do lado dela, porque tudo ela me consultava. E aí ela falou, gente, a gente precisa passar um pente fino, que não sei o quê. Aí eu tô olhando e falei, cara, ela não sabe, eu também não sou graduada. Rodei. Aí ela, a gente precisa passar um pente fino, não sei o quê. Quando ela acabou de falar, aí o pessoal, verdade. Quando ela acabou de falar, eu falei, gente, doutor, quase que eu falo o nome dela. Eu também não sou graduada, não. Aí ela tomou um choque, ficou um mal-estar com aquilo. Pô, também, por que tu tinha que falar logo naquela hora? Porque eu achei tão assim, absurdo. Eu esperava, chamava no cantinho. Isso, para resumir. Aí ele mesmo falou, você vai fazer uma faculdade, Lisete. Eu não estou sabendo. Lisete, você vai fazer uma faculdade, tu tão inteligente, que isso, cara? E ela falou, amanhã mesmo eu quero você inscrito. Nem que tu vai fazer um politécnico. Engraçado. Aí eu fiz RH. Mas você vê que engraçado. Assim, contando aqui, eu tô pensando. Porra, você fazia bem, trabalhava bem, as pessoas achavam que você tinha graduação, canudo, só tinha que ter o rótulo, né? Quer dizer, a pessoa já não estava ligando pro teu desempenho, estava ligando pro rótulo. Isso já fazia diferença.
Que loucura, né? Mas eu ali ainda comecei, ainda não resolvi. Só que depois de um tempo, quando eu comecei a acender alguns lugares, eu falei, cara, acho que é importante. E aí eu falei, vou fazer um politécnico aqui mesmo, 2 anos, tá tudo certo. Beleza. E aí fiz o politécnico. E me fala uma coisa, como é que tu foi parar no futebol? Eu sempre tive essa curiosidade. Antes, né? O futebol, eu sempre amei futebol. Sempre amei futebol. Torcedora do? Torcedora do Flamengo, meu pai, todo mundo da família, toda flamenguista. E aí eu trabalhava no hospital, na Promatre, e não tinha negócio de celular, não tinha nada disso. Anos 90, né? Olha lá o telefone de casa. Isso aí. Aí tinha a Carioca Esportes, que vendia... Inclusive marca inclusive patrocinava os uniformes dos... Muitos clubes, inclusive. Dos árbitros, né? E aí a Carioca, que inclusive é uma empresa do Espírito Santo, eles montaram uma filial aqui na Avenida Rio Branco, na época, não está mais ali, e trouxeram um cara de lá para gerenciar. Eu fiquei muito amiga desse cara. Então, todo dia na hora do almoço, eu passava lá, na verdade, das segundas-feiras, para a gente fazer resenha do jogo de domingo. Eu, flamenguista, ele tricolor. Mas para um encarnar no outro? Encarnar no outro, aí como é que foi, papapá. E aí um dia ele falou, cara, tu tinha que ser árbitra de futebol. Juíza, não falava árbitro. Tu tinha que ser juíza. Só que eu achava que juíza de futebol só podia ser quem fosse professor de educação física. Aí ele falou assim... Quantos anos você tinha, mais ou menos? E eu já entrei novo, eu tinha 27 anos. E pro futebol, na época, você leva assim... Para você ir passando de fase, chegar ao profissional, você leva no mínimo uns 8 anos. E aí vamos combinar que 35 anos na época para eles, não tanto, né? Hoje está mais, mas já você estava você já tinha que estar consolidado, já estava mais velho. Mas eu tô espantado porque assim, hoje é difícil para mulher. Era muito difícil. Hoje, né? Hoje é difícil. Imagina aquela época. Era muito difícil. Na minha turma eram 58 homens e 2 mulheres. Eu e a Márcia. Só tínhamos nessa turma. E assim, eu acredito que aconteceu, mas você teve muito preconceito por ser mulher e muito preconceito por ser negra? Assim? Pô, pra caramba. Principalmente no futebol, eu digo nessa área. Mas o futebol, posso falar, o futebol pior ainda era ser mulher. Porque você ouvia absurdo. Meu Deus do céu. Pô, falei com fulano. Imagina você chegar num campeonato, eu lembro porque a federação, além dos campeonatos estaduais, elas mandam árbitro para várias competições muito sérias. Competição da área da saúde, tem competições sérias. Competição de banco. Quê? Agora não, mas na época que tinha Banco Boa Vista contra o Banco Baneiro, era sério. Eu até te cortei. Você foi pro Carioca, pra Carioca Esporte. Dali você se formou? Aí ele virou e falou assim, vou ver tudo pra você. Quando chegou no dia seguinte, no dia do celular, passei ele e falou, tá aqui o endereço, vai lá, tem que fazer a matrícula até hoje. Ele até pagou pra mim. E era caro, porque ainda é caro. Era como se fosse uma mensalidade de faculdade. É mesmo? Era uma mensalidade. Eu fui, ainda era na Gomes Freire, o escritório. Hoje em dia não, é tudo ali na federação. Fui lá, me inscrevi, era um ano de curso. Um ano de curso você fazia na UERJ. Hoje em dia você faz tudo na federação. Todos os dias? Todos os dias. Eu saía daqui... Tu não tinha saco pra fazer faculdade, mas tinha saco pra fazer... Adorava. E minha mãe, que você foi se enfiar nisso? Mas minha mãe achava que daqui a pouco ela desiste. Mas não, levei até o fim. Fiz os testes físicos que eram brabos. Os testes físicos eram brabos. Já é brabo hoje, já era brabo naquela época. Porque tinha que fazer os 12.700 em 12 minutos. Mais os tiros, 3 tiros de 100, 3 tiros de 200... Cara, era brabo. A primeira vez que eu fiz, eu saí desmaiado. Fui acordar no hospital. Sério. No teste? No teste. Acordei já do hospital. Pô, se eu tô lá, eu já te barro na hora mesmo. Vai embora, mulher. Mas é porque eram 5 provas. Você tinha que passar em 3. Sim. Aí nessa que eu desmaiei, que eu agradeço ele até hoje, Robson, que era um oficial da aeronáutica... E ele era ali da Unifa, que é onde o pessoal que era maratonista treinava. Ele falou, você quer passar? Falei, quero. Então você esteja amanhã, 7 horas da manhã, lá na Unifa. Fui pra Unifa, lá era a galera que maratonava. Eu fui pra lá pra eles me condicionando. No outro, te treinar. No outro eu já fiz. Aí a partir do outro, aí eu passei nos outros 4. Né? Aí você se formou, e aí? Me formei 1 ano e entrei pra federação. Aí você entra pra federação de futebol. Aí, por exemplo, a Associação dos Bancários lá vai lá e contrata a federação para mandar o árbitro. Para mandar o árbitro. Mas aí, até você chegar nessa fase, você primeiro vai fazer
você vai fazer primeiro reserva, eles chamavam de ré-ré, você vai auxiliar o reserva, que antigamente o reserva não é igual agora, que é o quarto árbitro. Agora o árbitro passou mal, quem entra para apitar é o quarto árbitro. Na minha época, não. Na minha época tem o bandeira vermelha e bandeira amarela. Então o árbitro passou mal, entra o bandeira vermelha. O bandeira vermelha está com algum problema, entra o amarelo até chegar no reserva. Entendi. Então a chance do reserva apitar é muito pequena. Então a gente ia fazer reserva. 1 ano fazendo reserva. Como é que era, por exemplo, assim, quando ia uma equipe? Sim, eram 4. 4, tá. 3 homens e você de mulher. Tá. Vestiário. No início, hoje em dia tem, né? Mas na época não tinha. Trocava todo mundo junto, mas aí vamos supor. Gente, sai agora pra Elisete trocar de roupa, porque tinha outro menino também. Traz agora porque Elisete já pode entrar. Era sempre assim. E eu nem tomava banho no vestiário, já porque eram 4 homens. Tinha homem que era pior que mulher, que ficava horas passando creme, horas passando perfume, horas passando não sei o que eu preferia até me arrumar em casa. Mas a galera era muito respeitosa. Só que hoje em dia não, já tem os vestiários, é tudo mais. Já então tem tu foi assim uma mulher além do tempo, né? Assim, lá atrás. E aí quando chegava, pelo amor de Deus, vai lavar. Hoje você não vê tanto. Hoje o pessoal se acostumou que a mulher faz parte ali, até mesmo que tem excelentes profissionais. Pô, excelentes profissionais, né? Mas na época, vai lavar a roupa, o que tá fazendo aqui? Essas bobeiradas. Vai isso, vai aquilo outro. Pô, como é que tu fazia? Você só ignorava? Eu ignorava, nem tomava conhecimento. Uma vez eu lembro que eu virei pro cara e falei assim, me xingar é mole, quero ver me dar R$100. Pô, o cara quis pular alambrado, queria me bater. Porque aí Brabo pra caramba. Aí o homem ficou com raiva, porque eles não esperavam. Mas depois ali mesmo, eu fui ganhando um respeito ali até dos clubes. Pelo contrário. Mas chegou a apitar algum jogo de clube grande, assim, ou auxiliar? Não, o único clube grande que eu participei não apitando foi um Vasco e Olaria, eu lembro como hoje, na Bariri, porque eu ia ser indicada para o quadro nacional. E para você ir para o quadro nacional, você tem que ter feito um jogo da Série A. E aí, quando for, eles me escalaram naquele jogo, mas eu fui como reserva. Mas acabou que quando eu fiz o teste, fui relacionada para a CBF. Nacional. Eu tive um problema de tendinite, eu nem passei no teste, acabei nem entrando. Mas aí você chegou a parar com a arbitragem? Parei bem. É porque na época eu parei com a arbitragem, posso falar, se eu não tivesse parado com a arbitragem, eu teria chegado até uns 50 anos apitando. É mesmo? E pode? Na época, hoje, por exemplo, o Delima está parando, o Delima está parando agora. Na minha época, 45 anos tinha que parar. Mas depois chegou. Por quê? Porque eu era muito boa. Na tua função ali. Eu era muito boa. E como é que você qualifica? Beleza, maneiro. Como é que você qualifica que um árbitro é bom ou ruim? Cara, eu tenho uma história maravilhosa que eu fui apitar um São Cristóvão e Vasco no São Cristóvão, que quando acabou o jogo, as 2 torcidas me aplaudindo de pé. É mesmo? Isso agora. As 2 torcidas me aplaudindo de pé. De pé. Ih, já tive várias passagens. Não, por fim, os clubes já... um Fluminense na Laranjeira, quando ainda tinha... Eu lembro que tinha muito amistoso, aí eles convocavam os árbitros federados ali e tal, né? Amistoso, jogo de seleção brasileira. Só que depois eu engordei muito, eles já implicavam lá, eles tem que emagrecer, eu não consegui emagrecer. Aí teve um jogo da seleção feminina brasileira e o técnico era muito meu amigo, o capitão Conforado, e falou, Elisete, quero que você apite o jogo. E foi no campo da Portuguesa, campo da Portuguesa, grande pra caramba, um sol quente. E teve um lance que eu não consegui definir direito se tinha sido pênalti ou não. Ali foi a derrota pra mim. Porque todo mundo foi pênalti, e tinha sido pênalti, parece que depois. E você não deu. E eu não dei, e aí ficou aqui, não, foi legal, mas Elisete, podia ter dado, também Elisete tá acima do peso, e aí vem. E aí, quando foi ter o Carioca Feminino, que ia ser preliminar no Maracanã, todos os jogos do Maracanã, a pessoa que era a responsável que hoje até minha amiga está em Brasília, ela, que era responsável pela escalação, pediu ao diretor o seguinte, queria que Elisete ficasse fora, porque ela está muito acima do peso, não deu um pênalti lá na Portuguesa. Aquilo ali, aquela palavra naquele momento para mim, talvez hoje, com essa maturidade, eu entender, cara, beleza. Só que o diretor falou assim, Elisete, ela veio e falou para mim, mas você está na minha lista, você não vai sair. Eu virei e falei, não, tira, eu vou entrar com uma dispensa. Ele, não entra com dispensa. Então faz o seguinte, bota por tempo determinado, depois você volta. Eu nunca mais voltei.
Entendi. Eu entrei, fui pro salão, fui pro futsal, ele me levou pro Palmeiras, me levou pro futsal. Fiquei uns 4 anos no futsal, depois parei de tudo mesmo. E como é que tá? Beleza. Como é que você fazia com a sua rotina? Porque árbitro de futebol. Trabalhava. E estudava. Né? Porque Era você brabo. começou e parou um monte de faculdade. Fazia Aí, programa, filho. acredito que você tinha que auxiliar em casa. Eu trabalhava eu levantava cedo, ia pra Unifa, corria. De lá, ia pra Tijuca, na época eu tava trabalhando no hospital lá. Saía da Tijuca, trabalhava, voltava, ia pra faculdade na Gama Filho, eu fazia Gama Filho nessa época. Eu fazia jornalismo. Tu já fez um monte de coisa, né? Eu fiz jornalismo. Eu queria ser Glória Maria. Eu falava, mulher! Glória Maria de Mesquita. Eu falava, você é a nova Glória Maria, guarde esse nome. Até meu amigo me encarnava, guarde esse nome. Cadê? Tô te esperando até hoje, Lisete. A nova Glória Maria de Mesquita. A nova Glória Maria. Aí eu fui fazer jornalismo, fiz até o 6º período na Gama Filho. Era pauleira, cara. Porque não tinha condição. Como hoje tem carro de aplicativo, não tinha isso não, cara. Não tinha, a gente não tinha... Eu tava falando aqui, não é dizer que hoje a vida é mais fácil. Não é isso. A gente não tinha muita alternativa. Eu sei, isso aí é... Não tinha muita alternativa. E comunicação? Não, esquece. Eu imagino isso. Como é que você faria, por exemplo, para a pessoa te avisar que tem um jogo, alguma coisa, precisasse te chamar em cima da hora? Toda sexta-feira a gente tinha que ir lá para a Rua do Acre, porque 5 horas saía a escala. Ah, entendi. Toda sexta-feira todo mundo ia para lá e botavam a escala num painel. Não, e faziam aquela resenha, né? Ainda. Aí todo mundo ficava esperando, aí tu procurava lá teu nome para ver se você tava. Jogador chato assim que você Hoje apitou. não. Um jogadorzinho chato assim que você apitou o jogo. Ó, ficava perturbando na sua orelha, falando o tempo todo. Muitos que eu apitei hoje em dia já estão... Quer ver um cara que era maravilhoso, que inclusive eu peguei ele ainda antes de ir pro Fluminense, que foi o Marcelo. Peguei o Marcelo, eu conheci o Marcelo no Madureira. No Madureira. Mas no futsal ou no... No campo, no Madureira, tanto que um cartão amarelo, eu até achei muito bacana, porque eu fui no Vasco assistir um jogo de futsal, e ele estava de férias no Brasil, ele ainda estava no Real Madrid, e ele também foi. Ele estava lá, e aí eu fui comprar um negócio no bar, e quando ele chegou, ele falou assim, compra cachorro quente, amor, eu quero ver, não me dá cartão, porque eu que tinha dado o primeiro cartão amarelo. Lembrou? Ele lembrou, eu achei aquilo fantástico. Aí ele, ela me deu meu primeiro cartão amarelo. Cara! Ele ainda tava, logo depois ele foi vendido pro Fluminense. Né? Então, sensacional. Romário, que a galera falava pra caramba, Romário disciplinadíssimo, cara. O Romário, eu ia pros jogos de areia dele, porque meu diretor, Daniel Pomeroy, todos os jogos na época de areia, ele fazia. Ah, entendi. Então ele me levava. Esse cara foi um grande padrinho na minha vida. Esses jogos assim, o Eurico vai reinaugurar a quadra de futsal do Vasco da Gama. E aí, Daniel, quero que você vá para dar o apito inicial. Lá do pontapé inicial. Bebeto e Romário. Eu tenho essa foto. Bebeto, Romário, eu e o Daniel Pomeroy. Vou trazer essa foto para te mostrar. Maneiro. Bebeto e Romário, e ali na quadra, ele não era para eu ir. Você vai comigo, você que vai dar o apito. Pô, que maneiro. Esse cara sempre foi meu grande... E foi você mesmo que deu o apito? Fui eu que dei o apito. Que parada, né? Eu que história, vou achar essa foto pra trazer. Essa foto eu tenho. Eu de calça branca ainda, que futsal, que tava de calça branca. Ele me levava pra vale. Tá, aí você se aposentou, né? Aí parei em 99. Parei em 99. Ih, muito recente, né? Assim, recente não. Sim. 25 anos, né? Parei em 99. 25 anos agora tá fazendo. Porque eu lembro como se fosse ontem, 99, assim, né? Parei em 99. Mas e aí depois você enveredou mais pra essa parte? Você continuou com essa parte do... No campo eu parei em 99. Continuei no futsal. Aí, futsal... O futsal, eu gostei de apitar futsal, aprendi a apitar futsal. Esse mesmo diretor me levou pro futebol de areia, futebol de praia, que é brabo. Futebol de praia é brabo, tá? Fisicamente também, né? Pô, e outra coisa, cara, é campo aberto, vai correr pra onde? Pra dentro da água? Ali. E os caras levam aquilo a sério, é ferro e fogo, tem a rivalidade de Copa Leme com... Cara, era brabo, Rua do Lido, ali, Prado Júnior e Copa Leme, é um outro mundo aquilo lá. Mas como é que você conseguia encaixar esses horários? Era final de semana. Aí, é o seguinte, quem gosta de futebol, eu vi você falando aqui, eu nem jeitei, porque eu sei o que é isso. Esse mundo você não tem final de semana.
Porque é onde tudo acontece. Os jogos acontecem nos feriados. O jogador de futebol, eu acho que ele acaba sofrendo com isso, porque ele não tem muito tempo. Não tem descanso para ele, entendeu? É onde... Tanto acontece? Ele, o comentarista, o cara que narra. É onde tudo acontece. Final de semana, né? Feriado, que acontece domingo, sábado. A quarta-feira, que já era de lei. Hoje a gente tem muito mais competições. É verdade. Muito mais competições. Então, ontem foi o quê? Terça? Hoje a gente é quarta? Hoje é quinta. Ontem foi quarta, mas terça não teve um jogo? Teve. Agora, acabou aquilo de, tem um jogo quarto. Não, agora tem jogo terça, tem jogo quarta, tem jogo quarto quinta. Domingo, né? Quarto domingo. Então, se cai um clube grande aí pra Série B, joga segunda-feira aí. Entendeu? E aí assim fui pro futsal, fui pro beach soccer, fui pro society, tudo ele me levando. Tanto que todos eu sou federada. Mas aí quando você falou, não vou mais ser árbitra. Quando foi no futsal, eu falei que chega. Aí você entrou pra essa área do empreendedorismo ou não? Nada, nem entrei. Eu falei, não vou ser mais árbitra, fiquei coordenando competições. Eu coordenava uma competição em Rio das Ostras, tu acredita? Eu ia 3 vezes por semana a Rio das Ostras de carro dirigindo. Caraca! Eu ia 3 vezes. Eu ia 2 vezes, eu voltava no mesmo dia, e às sextas eu dormia lá, voltava no sábado de manhã. Toda semana, porque eu coordenava uma competição lá. De futsal? De futsal entre as cidades. Rio das Ostras, Araruama, Macaé, Saquarema. Eu lembro que tinha umas competições aqui, tinha o Iguaçu, aqui em Nova Iguaçu, e começou a ter campeonatos aqui de futsal. Eles trouxeram Vinha até o Flamengo jogar. Eles trouxeram qual o nome daquele jogador de futsal que era brabo, bom, que jogou pelo Flamengo? Vander Carioca. Trouxeram pro Iguaçu. Isso. Uma época aula, eu lotava ali o Iguaçu. Lotava, é verdade. Lotava, o melhor apitou aqui. Fiquei, que eu gostava de futsal, mas depois falei, cara, nem isso mas eu quero pra minha vida. Fui trabalhar em administrativo normalmente, voltei para administrativo. Aí, quanto ganhava um árbitro nessa época, assim, para apitar um jogo desse? Vamos botar aqui, vamos basear mais ou menos por hoje. Quanto tá ganhando um árbitro da Série A aí? Brasileirão tá o quê? Uns 5 mil, né? Por jogo? Por jogo. Não, mas aí, beleza. Na época, vamos botar no Mirim. Vamos botar hoje no Mirim. Hoje. Deve estar uns 250, 300. Você ganhava, então, quando você vinha apitar um jogo de futsal desse... O jogo de futsal 250. Por jogo. Só que a gente ganhava muito no jogo particular. Ah, sim. Muito. Porque o jogo da federação, você vai ser escalada hoje, pode não ser escalada só daqui a um mês. Mas Copa Varig, sim. Copa Furnas, Petrobras, era muita competição. E o pessoal pagava direto para vocês? Direto. Não era pra federação? Não. Só trazia um árbitro federado? Só trazia árbitro federado. Porque dava muita briga. Copa de Banerj, dava muita briga. Meu Deus do céu. Eu tive no Mercadão, eu tinha uma competição. Eu até perguntei, ainda tem aqui? Estive lá. Tinha uma competição no Mercadão que era entre lojistas. Pegava fogo. Era quinta e sexta. E você beleza. Assim, é muito maneiro essa tua história, né, no mundo do futebol, e dá pra ver pelo brilho dos seus olhos como que você gosta disso aí. Não, você gosta ainda, né? Como você gosta. Porque lembrar, assim, as lembranças são ótimas. Mas como é que você foi enveredando pra esse lado... Do empreendedorismo. Não do empreendedorismo, do microfone. Cara, isso é muito recente. Olha o que aconteceu. Eu fui trabalhar na área governamental, aí lá... Um secretário viu e falou assim, caraca, Donizete, porque ele viu lá que eu fazia muito bem as coisas, tinha uma capacidade de mobilizar pessoas. Ele viu isso, que eu tinha capacidade, porque eu falei, vamos fazer um evento tal, que era o dia da consciência negra. Eu falei, vamos fazer um evento assim, assim, assim. Ele não levou fé. Eu falei, vou botar 200 mulheres negras lá nesse dia. Era uma quarta-feira, ele achou que era inviável. Ele não levou fé, eu falei, vai ser de 2 às 5. Ele chegou lá umas 4h40, porque ele só foi para ver, chegou lá, a igreja estava lotada, tinha 200 mulheres. Ali ele já mandou passar no gabinete no outro dia eu já virei coordenadora de mulheres municipal. Comecei a mobilizar mais ainda. Qual era a cidade? Mesquita. Continuei me mobilizando mais ainda. Fui para a LERJ, trabalhar com a doutora Marta Rocha, ela me descobriu num evento, fui para a LERJ, fiquei com ela há 2 anos. Você estava fazendo o que no evento? Eu tinha mobilizado também. Quando ela chegou, viu 200 pessoas lá, ela foi e falou, queria conversar contigo, pega o telefone. Foi e me levou. Lá eu montei uma equipe, levei 5 pessoas, fiquei trabalhando ali com ela 2 anos. Quando chega no final de 2018, ela ganha a eleição e me exonera. Beleza, faz parte do jogo. Aí saí
E eu fiquei... E um professor da faculdade me ligou e falou assim, não estou te acompanhando, não tenho visto tuas coisas. Você não está mais fazendo aqueles encontros, não. Olha como é que tu faz as coisas. Não se liga que as pessoas prestam atenção. Tanta gente está vendo. Foi na... Minto, ele me ligou, eu fiquei em 2019, a pandemia começou em 2019, foi? Começou a história, mas na verdade 2020, né? 2020, março de 2020, que acho que foi lockdown. Pós-carnaval. Isso, aí ele falou, Lisete, não tô vendo. Eu falei, pô, cara, pandemia, não tem como fazer, porque eu fazia tanta mobilização que eu já tinha alguns convênios, assim, com o Fórum de Nova Iguaçu, Fórum de Mesquita, OAB, que eles me emprestavam auditório para eu fazer os eventos. Uhum. Aí ele falou, pô, não tô vendo. Eu falei, tá tudo fechado. Aí ele falou, faz online. Eu falei, online? Deus me livre. Ele Tinha vergonha? Tinha vergonha. Ele falou, faz online. Não, minha voz não é boa. Dá maluco. Ele não... Você sempre foi assim, por exemplo, você adora cores vivas, assim, com muita joia e tal, cabelão lindão. Cabelão também é recente. Aí ele foi e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live juntos. Você e ele? Eu e ele. E aí... Vai ter outra. E você não tinha... Você tinha audiência, tinha Instagram, assim? Nada! Começamos pelo Facebook, o Felipe que me ajudou. Aí ele falou, vamos fazer pelo Facebook. Aí, primeira live, eu não dormi à noite, eu passei mal, tendo calafrio. Ele, vamos pra live. Fomos pra live, o menino, eu nervosíssimo, acabou a live. Ele falou, tá batizado, agora é contigo. É só tocar. E aí o Felipe me ajudou muito. O Felipe ia lá pra casa, montava as coisas. Comecei fazendo pelo Facebook. E você falava de quê? Tinha de tudo, né? A gente chamava... Primeira pauta da mulher. Aí eu levava, vamos supor, delegada. Porque a gente já conhecia... então não era nem... Era podcast. Já era um podcast. Era um podcast sem ser podcast. Aí o pessoal começou a pedir pra ir. Pô, quero participar da tua live, pô, me convida aí. Que não sei o quê. Aí começou aquilo crescendo. Aí eu falou, Lisete, vai pro Instagram. Hora que tu for pro Instagram, só que eu não sabia mexer muito naquilo. Continuava fazendo ali no Facebook. Até que eu falei, vou pular pro Instagram. Mas eu fui pular pro Instagram tem 2 anos. Eu comecei, só fazia pro Facebook. Aí, quando começa a coisa pro Instagram, isso aqui, cabelo, tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos. Começou a mudar, começa a ser chamado para as coisas. Eu não consigo te imaginar sem esse teu look. Vou te mostrar minha foto! Não. Vou te mostrar, o pessoal fica apavorado. Hoje eu falei com a Suza, eu falei, vamos lá embaixo que você vai conhecer uma pessoa que é alto astral, na roupagem, no cabelo, na fisionomia ali, é tudo alto astral. Aí pode falar, foi se construindo com o tempo ali. Aí nisso foi crescendo muito, aí o pessoal começando a chegar, chamando. Aí o cara que eu vou cortar o cabelo, ele virou e falou assim, meu cabelo foi ficando branco, que eu não... Aí eu falei, cara, acho que eu vou deixar branco direito, de vez, porque eu não tô aguentando toda hora pintar. Aí ele, vai deixar? Peraí. Ele vai, corta, e aí ele vem com isso. Aí quando eu olho no espelho, eu falei, cara, pelo amor de Deus, essa não sou eu. E hoje, tu se vê sem? Não tem como, ainda que eu não queira. Não, posso falar? Feriadão, vou lavar a cabeça, tiro do pet. O pessoal me chama no direct. É mesmo? Pô, o que tá vendo? Cadê o tupete? Virou marca, acabou. Virou marca. Tô na rua, passo... É bonito, pô. Entro no carro de aplicativo. Com todo respeito, senhora, posso falar? Pô, esse teu cabelo... Não, aí, isso irado. aí, eu acho teu cabelo bonito, O pessoal me para pra não falar. Tira, não. Então eu falo, cara, não tem mais como Também falar. tô nesse time aí que não quero que você tire esse cabelo, não. Eu falei, não tem como falar. Mas foi construção de... Acho que foi brand mesmo. Foi na caminhada. Não foi... Já fiz trans, eu já fiz de tudo, mas aí quando ele veio com esse corte, mas o corte ficou, não tem. Eu já fiz moicano. Mentira! Eu queria ver o Pois eu vou te mostrar. Moicano. Eu vou te mostrar a foto. A gente tinha lá no Hortifruti e tal. E aí eu ia lá e fiz uma aposta lá. Pessoal, se eu vou vender, não sei o que e tal. Fizer tantas entregas, eu vou botar o moicano. Botei. Eu raspava a cabeça zero, já raspei a cabeça zero. Caraca. Assim, ficar... Tu consegue imaginar, Rafa, de máquina zero? Eu já passei também, vou te mostrar umas fotos. Uma vez, cara, a gente, moleque assim, tava tomando uma cerveja e tal, na época eu bebia. E aí o cara falou, vamos cortar o cabelo. Arrumou uma máquina lá, falei, raspa minha cabeça, aí passa a máquina 3. Eu passava a máquina 3, direto. Pô, caiu o pente, cara. Aí o cara... Agora raspa tudo. Mas Hoffman já teve várias versões. Não, é verdade. Eu já sou meio camaleão, assim. Mas tu acha que tu tá melhor hoje?
Não, sim. pode falar, tu sempre teve um tipo bonitão. Tava vendo lá teus vídeos lá. Mas hoje, depois que amadureceu, eu prefiro hoje. Não, sabe o que acontece? Eu tinha uma dificuldade de entender. Assim, eu sempre fui mais gordinho. Então eu achava, cara, não me achava muito bonito, não. Mas todo mundo falava, pô, você é bonitão, não sei o que e tal. Mas eu nunca fui pra esse lado. Sim. Assim, nunca. O pessoal fala muito dos olhos, né? Olhão, pô. O olho azul. Você tem um tipão. Um amigo meu tava falando isso comigo outro dia. Falou, cara, foi no Maracanã que chegou assim, parece que tua presença, assim. Boa presença e tal. Quando esse vozeirão de locutor. Quem é que fala? Pô, aquele cara tem maior vozeirão de locutor, cara. E tá aí uma outra coisa que sempre me disseram. Eu já ouvi várias vezes a pessoa falando, pô, tem que ser radialista, vamos fazer um programa. Na época, o rádio era... E eu cresci ouvindo rádio, né? Mas o rádio era mais divulgado, né? Eu adorava. Nós aprendemos rádio com meu pai. Não, eu aprendi... Eu ouvindo jogos de futebol, quantas vezes, não tinha... TV fecha, assim, não existia TV paga na época. Sim, ela estava aberta. Quando existia, era muito caro e meu pai não tinha em casa. Então, eu queria ouvir o jogo do Flamengo. Quantas vezes eu, com meu 3 em 1, fui dormir ouvindo o jogo do Flamengo? Maravilhoso. Eu lembro, você falando agora, eu lembro. Flamengo foi 3-2. Márcio Teodoro cabeceou uma bola pra trás, deu no pé do Romário. Aquele jogo ali eu lembro no meu quarto. Flamengo e Botafogo, né? Flamengo e Botafogo. Eu tava no Maracanã, sabia? Então, eu não sei, foi 97 aquilo, eu acho. Eu não sei, sabe por quê? Eu lembro, porque foi o jogo que o Túlio encheu o saco, dizendo que ia ganhar o Romário. E o Romário, chegou lá, o Romário com o braço machucado. Gols. Romário com o braço machucado. Flamengo abriu. Cabeça, inclusive. Flamengo abriu 2-0. Foi. Romário foi com a tipóise, com um negócio no braço. Teve uma luxação. Eu tava lá no Maracanã. 2-0, Botafogo empatou. O Márcio Teodoro deu aquele gol pro Flamengo. Taça Guanabara. Final da Taça Guanabara. Ele acabou a carreira dele ali. E aí, então, eu lembro muito bem daquele jogo. E de tantos outros que eu cansei de assistir pelo rádio. Não, o rádio era maravilhoso. Eu amo o rádio, né? Tanto que eu consigo entender. Eu consigo entender, assim, a narração no rádio era muito difícil. De vez em quando eu coloco... as crianças ouvirem, né, em casa e tal, ninguém entende nada. Não, é muito diferente. E primeiro mas eu acho que é de uma emoção, tanto que tem gente, hoje eu não sei, mas na época que o Maracanã ainda tinha geral, tinha gente que ia com rádio pro Maracanã. Tem um torcedor, né, o Radinho, tem vários personagens nisso aí, né? Maravilhoso. Cara, eu acho que você acha que você se encontrou assim nessa, eu acho, mas não, assim... me encontrei. Hoje eu tenho o maior prazer de fazer, porque... Você lida com gente é bom, né? Eu já gostava. Agora você lida de uma outra forma. Mas você gosta de venda, de empreendedorismo, de palestra, de falar aqui no podcast? A venda eu acho que ela vem natural por outros motivos. Até eu falo, não, você... Cara, eu não me vejo... Zé vendedor. Não, eu acho que, sei lá, vem por outros atributos. Você tem uma energia muito boa. Eu acho que vem por isso. Quando eu vendi consórcio, eu fazia mais amizade, a jantar da casa. Eu batia meta todo mês do consórcio, eu detestava vender aquilo. Pô, achava que um saco, achava aquilo uma enganação. Como é que pode tu vender? Achava aquilo enganação, a pessoa nunca ia ganhar. Tu vendeu consórcio? Porque meu amigo... Mas tu batia merda sem gostar, pô. Como é que é isso? Porque o meu amigo era dono de uma agência de carro. Dono até hoje. Eu sei, mas como é que... Eu quero que você me diga uma coisa. Você detestava vender e batia a meta todo mês. Ele ligou pra mim e falou, Zete, tô montando aqui uma equipe de consórcio, quero que tu venha fazer parte da equipe, Eu lembro que eu fui pra dentro da Chevrolet, tive que atender, fui fazer curso da Ford, tive que aprender tudo. Todo mês eu batia a meta, porque tinha premiação. Mas por quê? Eu acabava indo nos clientes, pegava amizade. Os clientes compravam porque gostavam de mim. Tua simpatia, né? Eles compravam porque gostavam de mim. Eu tenho certeza que aquilo era furada total. Eu falo isso pro meu amigo que ele vende consórcio, ele diz que não é furada, não. Depende, cara. Olha só, eu até gosto de consórcio, sabia? Não, tinha amigos que investiam em consórcio. Tem gente que não consegue juntar dinheiro, cara. Aí e a junta vai pagando consórcio lá e consegue juntar o capital. Pois eu vendi muito consórcio. Aí eu acho que por isso, a forma, então, quando eu vim pra... Não, vamos trabalhar então com isso aqui, palestra. Então você acaba... eu acho que a venda acaba acontecendo. E vou te falar uma coisa, vou falar que a gente estava conversando sobre isso. Aqui com vocês a gente está aprendendo muito. Eu não tinha esse foco como... Peraí, eu vou ter que fechar 2. Eu não tinha isso. Era deixa a vida me levar. E as coisas vinham naturalmente. Sim. E aquilo que vinha naturalmente estava bom. Entendeu?
E aí, quando a gente tava onde? Vamos botar uma meta? Duvido, meta. Mas meta é bom, cara. Meta não é ruim, não. Sim, faz parte. E eu vi os vídeos que você fez pra cá pro estúdio. Pô, cada vídeo maneiríssimo. Pô. Eu, pelo menos, adorei. Não, o menino falou comigo, ele gostou. Ele só fez eu gravar outros dentro do estúdio. Ele falou, já que a gente vai falar do estúdio, grave no... Amanhã deve começar a rodar. Grave no estúdio. Mas... Aí acaba vindo, porque o pessoal gosta, Elisete, gostei. Eu acho, por isso que eu falo da tua voz de locutor. A voz... Quantas pessoas tiveram com, cara... Pô, no outro dia a mulher comprou um negócio. Comprei aí. Cara, comprei porque a forma que tu fala não teve como. Então, acho que a voz, a forma que comunica ajuda muito. Agora, dizer que, Elisete, eu sou aquela vendedora, não. Tô me esforçando agora porque muito do que o Ivan conversa aqui, eu falo, cara, verdade, não, vamos botar uma meta, vamos fazer isso. Cara, mas eu acho que nem é isso. Eu vou te falar a minha opinião ali. É que você talvez não goste de vender. Porque se você gostasse, você ia vender muito mais. A venda acontece com você naturalmente. É igual você falou, se você botando meta, você vai bater tua meta. Pô, tu falou pra mim que tu não gostava de vender consórcio, batia meta todo mês, pô. Imagina se tu gostasse. Tu era a melhor vendedora do Brasil. Verdade, se eu gostava, ganhava muito prêmio lá. Eles todo mês. Aí o pessoal fala, como é que tu arruma essas vendas? Ué, gente, não é pra sair pra vender? Porque tinha que sair, eu já fazia ali igual eu tô fazendo agora. Já vejo ali os potenciais e você vai pra conversar. E depois do fechamento é uma outra história. É a tua habilidade de tentar ali fechar. Que talento que nós temos aqui com a nossa mas nem tanto. Elisete Barroso. Que talento, André Felipe. Vocês que são bons. Vocês estão bons. Você falando com a mulher, eles iam assim, olhando pra tua cara, eu falei, cara... Falando com quem? Você falando com a moça. Mas um pouco eu vi a hora que ela ia sentar aqui na cadeira. Não, mas ali a gente traz pro negócio. Sim. Isso aí é... Bom, isso aí eu não tenho. Você viu eu te falando antes do meu filho? Não, é nato. É nato, isso aí não tem muito o que... Não, e muito porque, por exemplo, já tá nele e aí ele vê muito da tua... Ele vê, aí já tá nele e acabou. Vai aflorar. Como é que ficou a tua atuação na área política? Tu gosta? Eu gosto, mas não... Por isso que eu falei aquele dia. Eu gosto da política, adoro estar nesse cenário. Eu sou a única na minha casa, tá? Sempre gostei. Que gosta? Que gostava, sempre gostei. Caminhada. Tinha 27 caminhadas, eu fazia as 27. Entendeu? O pessoal falava, não é possível. Hoje em dia, não. Mas não precisa necessariamente eu ter eu ser candidata, cara. Pô, isso que não precisa ser você a candidata. Você não quer ser candidata, não tem nada a ver comigo isso. Sério mesmo. Não tem nada a ver comigo. Meu amigo, não, é porque você não experimenta. Não tem, pô. Entendi, claro, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Também, né? Se você puder associar aquilo que você gosta com... sem gostar, vendia consórcio, pô, agora, nunca vi isso na minha vida. Eu gosto... Agora, esse jogo político, isso eu gosto. Dá um friozinho na barriga, né? Pô, me amarro, cara. Porque é estratégia pura, aquilo ali. Isso eu gosto. E por que você também... Você pode atuar nessa área, articuladora política. Se você mobiliza pessoas, você tem a facilidade de se comunicar e tal, cara... Mas pode falar, é um meio que eu não sei se, assim, eles veem muito a mulher como articuladora, não. Cara, você veio... Aí vou confrontar você. Você veio de uma época que também não tinha mulher no futebol, não. Não, sim. Você não casou e teus irmãos não casaram, que a tua família é toda típica, assim, se tu for ver, pô, meu irmão. Família típica! Não, verdade. Não, os 4 irmãos não casaram e tal, cara, eu achei fantástico, tá? Ninguém. Eu achei legal essa história. Mas, Elisete, prazer conversar com você. Prazer. Como eu disse no início, foi só um piloto, um bate-papo. A Elisete e o Felipe estão me encorajando a gravar mais algumas coisas, eu vou deixar isso registrado. Se amanhã for eu um sucesso, os culpados são Elisete, André Felipe e Ivan. Vou deixar gravado, porque palavras o vento leva, mas tá gravado aí, né? Agora está registrado, acabou. Alemão ilimitado, aguarde. Vambora, a partir da semana que vem a gente começa a gravar aí. A ideia é bater papo e foi um prazer conhecer esse seu lado. Nem sei se você já conversou com alguém sobre isso, né? Dessa maneira. Falo de mim. Então, mas que bom que você pôde falar comigo aí, não é verdade? Tu é bom de onda. Então tá bom, então tá fechado. Galera, um beijo pra vocês. Provavelmente a gente vai começar a soltar os nossos vídeos aí semanalmente, diariamente, por volta das 7h30, 8 horas da noite, né? Que é quando a gente vai fazer, sem tempo para terminar,
E o limite vai ser a sua paciência, aquilo que você aguentar ficar ouvindo aqui e a gente batendo papo, tá bom? Então, ó, fique com Deus. Um grande abraço aí. Lisete, obrigado, tá, minha amiga? Arrasou. Vambora. Tamo Alemão junto. Ilimitada, aguarde.